O acesso a serviços exclusivos também é privilégio do associado IEP e seus dependentes. Planos na área de saúde, odontologia, consórcio de automóveis, cartões de descontos, além do acesso a cursos de especialização de longa e curta duração. Tempos velozes. Ideias proliferando de modo fervilhante. Para estes brilhantes empreendedores, o IEP abre suas portas para que os associados tenham atuação no banco de ideias, onde podem se dedicar voluntariamente com estudos e projetos em contribuição ao desenvolvimento do Paraná. O Instituto de Engenharia do Paraná oferece uma programação especial de eventos, organizada em prol da valorização profissional e integração das áreas da engenharia. Eventos como a Semana de Engenharia, coroada com a entrega do Troféu Paraná de Engenharia, têm repercussão nacional e atraem de forma significativa o olhar da sociedade para o segmento. Atualmente, mais de 4.000 profissionais ligados à área de engenharia estão associados ao IEP, o que reforça sua representatividade, seriedade e independência. Rumo a um futuro promissor, abrindo os olhos para um Paraná ainda mais empreendedor e líder em inovação. Acesse nosso site www.iep.org.br e fique por dentro das informações necessárias para ser um associado IEP. E para você que já é sócio, envolva-se, participe. Suas ideias e sugestões fazem a diferença e contribuem para que o IEP seja uma das entidades mais respeitadas do país. Instituto de Engenharia do Paraná. Valorizando ideias na construção do Paraná. O setor produtivo aprimora constantemente seus processos em busca de eficiência, qualidade e redução de custos. Há mais de 6 décadas, o Lactec contribui para essa evolução com projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, serviços tecnológicos, ensaios e análises laboratoriais em diversas áreas. Dessa forma, ajudamos a fortalecer a economia do país e a transformar a vida das pessoas. Temos a maturidade que os anos de atuação nos proporcionaram e, ao mesmo tempo, o dinamismo e entusiasmo para acompanhar as transformações e antecipar soluções ao mercado, garantindo a competitividade e sustentabilidade dos negócios. Com nossa credibilidade, formamos uma rede de parceiros estratégicos que agregam conhecimento para darmos respostas aos desafios globais em inovação e desenvolvimento tecnológico. Nossas soluções em projetos de pesquisa buscam atender às demandas do mercado quanto à inovação tecnológica em produtos, equipamentos e processos, e são aderentes às preocupações mundiais de agora e do futuro. Alinhados às necessidades globais, contribuímos para viabilizar o aumento da participação das fontes renováveis na matriz energética brasileira. Desenvolvemos produtos e tecnologias para fortalecer e difundir a inovação nos centros urbanos, impulsionando o crescimento das cidades inteligentes. Criamos alternativas para tornar os processos produtivos mais limpos e sustentáveis. Damos nossa contribuição para universalizar o acesso à energia, com soluções em geração distribuída e armazenamento, promovendo o desenvolvimento sustentável nos lugares mais remotos do nosso país. Ajudamos a modernizar a operação dos sistemas elétricos, desenvolvendo dispositivos para automatizar processos, melhorar o desempenho das concessionárias de energia e o atendimento ao consumidor final. Cenário que requer mais segurança e confiabilidade na análise e transmissão de dados. Para atender à agenda de desenvolvimento sustentável do setor produtivo, nossas linhas de pesquisa, desenvolvimento e inovação abrangem diversas outras áreas para as quais apontamos soluções efetivas.
Em nossos laboratórios, prestamos serviços de homologação e qualificação de produtos, atendendo aos padrões de qualidade de nossos clientes e de organismos certificadores. Contamos com ampla infraestrutura laboratorial para atender a todos os segmentos da indústria, com análises criteriosas e complexas, além de consultorias para o aprimoramento de produtos e processos. Vários ensaios e calibrações que realizamos em nossos laboratórios são acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro. Essa mesma infraestrutura atende aos projetos de P&D e inovação e às outras demandas de nossos clientes. As grandes obras de infraestrutura também ajudam a fortalecer a economia do país. Por isso, estamos sempre atentos às necessidades do mercado quanto à oferta de serviços tecnológicos para dar suporte adequado em todas as fases do empreendimento, do projeto à operação. São soluções que têm o objetivo de avaliar a viabilidade técnica, a integridade estrutural e qualidade dos materiais, garantindo a segurança das pessoas e a longevidade dos ativos. Na área ambiental, contamos com uma equipe multidisciplinar capacitada para realizar estudos e monitoramentos, não apenas para cumprir as legislações vigentes, mas para propor alternativas técnicas que tornem o empreendimento sustentável. Com um time versátil de experts e metodologias alinhadas às boas práticas de mercado, desenvolvemos softwares adaptados a diferentes tecnologias para diversas aplicações, garantindo sempre a segurança de dados. Realizamos pesquisas com usuários para apontar as melhores alternativas de design para produtos físicos e digitais. Aplicamos técnicas para criar experiências mais amigáveis e intuitivas para o usuário. Fazemos questão de compartilhar nosso conhecimento, oferecendo consultorias, cursos de capacitação técnica e mestrado profissional em desenvolvimento de tecnologia. Hoje, contribuímos em várias frentes de inovação e tecnologia para o desenvolvimento sustentável dos setores que impulsionam a economia de nosso país. Essa foi a forma que encontramos para construir um patrimônio técnico-científico e deixá-lo como legado para as futuras gerações. Sejam bem-vindos mais uma vez ao segundo dia de atividades da Semana de Engenharia. Na 25ª edição da Semana de Engenharia, contamos com o apoio dos nossos patrocinadores, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, da Companhia Paranaense de Energia, COPEL, Companhia Paranaense de Gás, Compagás, Institutos Lactec, da Unimed Curitiba, também do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA Paraná. Senhoras e senhores, o Instituto de Engenharia do Paraná, ao longo dos seus 93 anos, tem possibilitado o convívio e o aperfeiçoamento de engenheiros através da promoção de eventos de caráter técnico e social. A Semana da Engenharia é um evento de abrangência nacional que visa promover discussões abordando temas atuais da engenharia, buscando congregar engenheiros, arquitetos, agrônomos, geólogos, acadêmicos, lideranças empresariais. Estão conosco neste momento o presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, o engenheiro Horácio Guimarães, também o nosso diretor técnico do Instituto de Engenharia do Paraná, engenheiro Ferrúcio Kochinski. Agradecemos as presenças dos conselheiros do Instituto de Engenharia do Paraná, coordenadores das câmaras técnicas, ex-presidentes, representantes de entidades de classe, senhoras e senhores, convidados e amigos. Fará uso da palavra, neste momento, o nosso presidente do IEP, Horácio Guimarães. Boa noite a todos vocês. Eu gostaria de saudar meu amigo Viana e todos os meus colegas aqui.
Hoje nós vamos ter o nosso segundo dia. Já começamos cedo com uma visita técnica ao LACTEC. Foi uma excelente visita, Viana. Parabéns a você e toda a sua equipe. Eu espero que vocês aproveitem bem o evento. Muito obrigado. Para uso da palavra nesse momento, o diretor técnico do IEP, Ferrúcio Kochinski. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todos os que estão presentes. Em nome do presidente, cumprimentar todas as autoridades, em especial o nosso amigo Viana, como reforçando a palestra, o comentário do nosso presidente, uma excelente visita, uma instituição extremamente parceira do Instituto de Engenharia, e sei que futuramente podemos reforçar o que estamos comentando aqui. Parabéns pela administração da instituição. Eu queria reforçar que essa semana teremos diversas visitas técnicas, onde fizemos hoje uma à LACTEC, amanhã faremos uma à empresa Rumo, teremos no dia 5 uma visita técnica na usina Parigô de Souza, e dia 6 na estação ETA e barragem do Iraí, da Sanepar. Amanhã, em especial, teremos uma palestra de agronegócios, com o engenheiro Eugênio Stefanello. Teremos uma palestra da Coamo sobre logística na área de agronegócios, e uma palestra da Sanepar tratando do tema da importância estratégica da Sanepar no Paraná. Semana que vem teremos um pós-semana de engenharia, onde dia 12 estaremos tratando dos drones na área de engenharia e controles através dessa ferramenta. Um ótimo evento e parabéns pelo trabalho, presidente, que está sendo desenvolvido. Muito obrigado. Nós vamos dar início, portanto, à primeira palestra da noite, LACTEC, com Luiz Fernando Viana, administrador, pela Universidade Tuiuti do Paraná, especialização em desafios de liderança de equipes, Challenges of Leadership in Teams, pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT Sloan School of Management. Iniciou a sua carreira no LACTEC no ano de 1999 como estagiário. 15 anos depois, tornou-se presidente da instituição, cargo que ocupa até o momento. Ele é membro do Conselho Fiscal do IPD Eletron, do Conselho Temático de Política Industrial, Inovação e Design da FIEP e do Conselho Superior da Fundação Araucária. Presidiu a Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação e participou ativamente como membro do Conselho Consultivo e do Grupo Temático sobre o setor de petróleo e gás do Conselho de Administração da CGEE e do Comitê Técnico Científico da ANP. Nós lembramos a todos que a sistemática dos trabalhos desta noite, bem como das próximas noites, será a seguinte: cada um dos nossos palestrantes discorrerá sobre o seu tema e depois eles estarão à disposição para perguntas individuais, não ao microfone, mas para aqueles que assim tiver interesse de fazer alguma pergunta dirigida a determinado palestrante. Feitas estas considerações, com a palavra, nosso palestrante Luiz Fernando Viana. Obrigado. Horácio, é uma grande responsabilidade começar aqui nessa noite de terça-feira,
Mas eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite, cumprimentar todos, em especiais, em nome do nosso presidente Horácio, os engenheiros. Porque se não fosse os engenheiros, a gente não estaria aqui hoje comemorando a Semana de Engenharia. O meu segredo foi revelado já no início da palestra, né, Nelson? O Nelson me conhece muito bem, tenho vários amigos na plateia aqui. É que eu não sou engenheiro. Mas, comentei hoje de manhã, eu sou filho de engenheiro, sobrinho de engenheiro, irmão de engenheiro e neto de engenheiro. Então, achei que podia contribuir com a sociedade de uma maneira diferente, administrando os engenheiros. Não que eles precisem de administração, mas eu acho que uma empresa é formada por pessoas, né? Então, dentro desse propósito, eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o LACTEC. Cada apresentação que eu faço, né, um dos ofícios dos presidentes das instituições é ser locutor, né? A gente precisa estar levando o nosso trabalho aí, Brasil, mundo afora. O LACTEC é uma empresa que tem uma atuação mundial, é uma empresa de 60 anos, que há 20 e poucos anos se tornou uma empresa privada. E o IEP teve uma função fundamental no amadurecimento do LACTEC. O IEP é um dos nossos associados, e você se tornar uma instituição privada, você nascer uma instituição pública e se tornar uma instituição privada, é mais difícil do que você já nascer privado, né? Porque a gente herdou uma estrutura muito grande e a gente teve que aprender a fazer negócio. Por isso que eu digo que o IEP teve uma função primordial no amadurecimento do LACTEC, uma função primordial na governança corporativa do LACTEC. Então, fica aqui o meu agradecimento em seu nome ao IEP por toda essa trajetória de 60 anos. Cada apresentação que eu faço, eu procuro adaptar para o público que está nos ouvindo, né? Porque como nós somos uma instituição muito grande que atua em diversas áreas, eu acho que o público merece ter uma apresentação focada naquilo que vocês querem ouvir. Eu costumo dizer que eu sou o porta-voz dos nossos engenheiros, dos nossos pesquisadores. Então, essa é a primeira vez que eu vou fazer essa apresentação. Eu já falo isso, porque se eu errar não tem problema daí, né? Mas eu preparei ela com muito carinho, porque, que nem eu disse aqui, cada público é um público, e eu acho que o público merece ser tratado com informação de relevância. Então, a gente intitulou essa apresentação LACTEC 60 anos, mas ela não é uma apresentação institucional. Eu tornei ela um pouquinho mais lúdica para ela ficar um pouco mais interessante. E a gente vai falar um pouquinho aqui da trajetória do LACTEC, e a gente vai falar um pouquinho também aqui do legado que o LACTEC me deixando para a sociedade de uma maneira geral. Bom, esse é nosso slogan, inovadores por natureza. Nós passamos, num passado recente, por uma reformulação de marca, porque o LACTEC foi uma empresa que foi um grande aglomerado de laboratórios, e a gente batizou, né, todos esses laboratórios de LACTEC. Então, as pessoas às vezes me perguntam, né, o que significa LACTEC? Eu brinco, é a mesma coisa que Nike. LACTEC é nome próprio, né? O TEC, evidentemente, é tecnologia, mas o LAC, a título de curiosidade, era um dos nossos laboratórios, que significava Laboratório Central, que quer dizer nada. Por isso que eu digo que LACTEC é um nome próprio, e o TEC, evidentemente, vem de tecnologia. Então, nós somos uma empresa privada, com 60 anos de atuação no mercado, somos atualmente em 600 funcionários, temos 6 unidades tecnológicas, sendo que 5 estão aqui em Curitiba. Inauguramos recentemente uma unidade em Salvador. Essa nossa unidade de Salvador, ela é estratégica para trabalhar com projetos focados na questão da segurança cibernética, e também a gente está negociando alguns laboratórios para que a gente possa operar e atender a região norte e nordeste do país de uma maneira mais objetiva e mais focada, né? O ano passado tivemos o maior faturamento da história da empresa, nós faturamos 103 milhões, e esse ano a projeção é um crescimento ainda maior. E eu gosto de mostrar esse número porque você aqui no Brasil, você conseguir sobreviver e manter uma empresa privada vendendo inovação, eu costumo dizer que a gente vende o que não existe. Nós chegamos no cliente e convencemos o cliente a comprar um projeto, e um projeto de inovação não custa barato, através da ideia dos nossos pesquisadores. Então, assim,
a gente vende realmente o que não existe. Nos laboratórios, pessoal, existe, tá? Não se preocupem, a gente não inventa nada lá, a gente segue normas da ABNT. Mas os projetos de pesquisa são realmente coisas que não existem, que vêm da cabeça do nosso pesquisador, por isso que nós temos que ter uma credibilidade muito grande no mercado. Essas são as nossas 6 unidades tecnológicas. Em Salvador, nós estamos situados no Parque Tecnológico de Salvador. Quando optamos de ir para Salvador, procuramos salas comerciais, mas chegamos à conclusão que lá ficaríamos escondidos. Então fomos atrás de um polo tecnológico. Salvador tem um parque tecnológico formidável, inclusive, entre outras importantes instituições, lá está uma das unidades do Instituto Fraunhofer da Alemanha. Então o LACTEC hoje em dia está dividido porta lá com o Instituto Fraunhofer. Nós temos o LAC, que fica no Centro Politécnico, onde algum de vocês puderam visitar hoje. Temos diversos laboratórios lá. Temos a sede, que foi o prédio já construído na era privada do LACTEC, onde toda a nossa parte de gestão atua. CHPAR, que é o nosso laboratório mais antigo, que é o Centro de Hidráulica, onde foram estudados todos os modelos reduzidos do Rio Iguaçu. CHPAR, o primeiro estudo que o CHPAR fez há muitos anos atrás foi o estudo de Itaipu. De lá para cá, tivemos diversos outros estudos realizados e o grande último estudo, quando eu falo grande, considerando o tamanho mesmo, porque a gente tem estudos em andamento lá, inclusive até de outros países, mas foi a usina de Belo Monte. Então a gente pôde contribuir com o desenvolvimento da energia elétrica do Paraná através dos nossos estudos hidráulicos para a implantação de usinas. O laboratório do Leme é um laboratório mais recente, onde a gente atende principalmente o setor automotivo, e o do Lame é um laboratório muito focado nas questões da infraestrutura. Alguns segmentos, grandes segmentos de mercado, área de energia. Se vocês verem a foto ali, é o Vitor, a pessoa que nos recebeu lá no laboratório hoje, né? Nosso ator também, lá a gente tem que ser assim, se a gente tem que ser pesquisador, tem que ser ator também. Setor automotivo, eletroeletrônico, petróleo e gás e obras de infraestrutura. Algumas linhas de pesquisa e desenvolvimento. Esse aqui é um slide muito dinâmico, porque nós procuramos sempre acompanhar as tendências mundiais em relação à pesquisa e desenvolvimento, né? Eu comentei agora há pouco com vocês a questão da segurança cibernética, que era um assunto que não era uma preocupação há pouquíssimo tempo atrás. Então, dentro desse assunto, nós fomos buscar uma parceria em Israel, que é referência no tema segurança cibernética, e hoje em dia nós já temos projetos em andamento, em conjunto com esse nosso parceiro de Israel, muito focados no setor elétrico, né? Entre outros tantos assuntos aqui. Eu vou preferir, em vez de ficar lendo para vocês aqui tema por tema, depois eu vou poder mostrar para vocês aqui, nos projetos em si, algumas questões da nossa atuação. Bom, eu costumo dizer que aqui são os nossos 5 pilares de sustentação. A questão da pesquisa e desenvolvimento, aonde vocês viram no início lá, que nós temos dentro do programa PID-ANEEL, né, para quem não conhece o programa PID-ANEEL, a ANEEL exige que as concessionárias de energia invistam 1% do seu resultado em pesquisa e desenvolvimento. O LACTEC é líder nesse mercado, dados da própria ANEEL, e nós temos dentro desse programa quase 400 projetos entregues. Esse programa tem mais ou menos 20 e poucos anos, 21, 22 anos, então o LACTEC foi pioneiro e, além de ser pioneiro, continua sendo protagonista dentro desse programa. Nós temos uma área de serviços tecnológicos e inovação também, então a gente presta muito serviço fora de programas regulados de pesquisa. Nós temos uma área de ensaios e análises, onde temos 30 laboratórios que prestam serviço para a iniciativa privada de uma maneira geral e também nos auxiliam no desenvolvimento dos nossos projetos, né? Esse é um dos grandes diferenciais do LACTEC, porque poucas instituições de pesquisa privadas têm um rol tão grande de laboratórios para auxiliar na pesquisa e desenvolvimento. E nós temos a questão do ensino especializado, né? A gente acredita muito nisso. E o ensino especializado, ele é uma parceria que temos com o IEP também. Esse ano, nós estamos completando 15 anos do nosso curso de mestrado. Nós temos um curso de mestrado
em tecnologia que eu costumo dizer que é democrático, porque lá no LACTEC até o nosso contador fez o mestrado. Então, assim, ele não é um curso focado para engenheiros, ele é um curso focado para qualquer pessoa de qualquer formação fazer. Eu dei um exemplo hoje de manhã e repito aqui, nós temos pessoas do Brasil inteiro que fizeram esse curso, porque também idealizamos o curso pensando para quem está no mercado de trabalho. Então, as aulas, elas acontecem na sexta-feira à noite e no sábado, sendo um ano presencial, e o outro ano a pessoa faz daí da sua própria base. Aqui eu trouxe uma brincadeira, né, uma imagem aqui do Charles Chaplin, porque se a gente for fazer uma análise, de 1950 para cá, foi quando a gente considera a terceira revolução industrial, foi quando a inovação começou a ser aplicada no processo produtivo da indústria. Inclusive, a terceira revolução industrial, ela também é conhecida como revolução técnico-científica. E eu trouxe algumas imagens aqui, porque isso não é muito antigo, a gente tem imagens da indústria automotiva, da telefonia e da própria luz. Já existia luz lá, mas não com a tecnologia que existe hoje em dia. Então aqui eu convido vocês a pegarem uma carona na cápsula do Elon Musk, que promete ligar São Paulo ao Rio de Janeiro em 20 minutos e promete atingir uma velocidade de 1.100 km por hora. A revolução do transporte, né? Eu sei que tem muitas pessoas aqui do setor ferroviário, né? Na verdade, Horácio, eu fiz uma análise, mas eu não sei dizer se aqui é do setor ferroviário, é do setor espacial, porque a cápsula do Elon Musk vai dar o que falar ainda. E eu quero chamar alguns temas aqui, né? A gente falou lá da Revolução Industrial, em torno de 1945, 1950, no período pós-guerra, e alguns temas que surgiram num passado muito recente, que são a questão das energias renováveis, a questão da mobilidade elétrica, a questão do armazenamento de energia, dos projetos de Smart Grid e das Smart Cities tão faladas hoje em dia. Eu tenho dado uma palestra falando só sobre Smart City, onde eu uso o exemplo de que Smart City não existe sem Smart People. Por quê? Na minha palestra, eu tenho uma atividade fora do LACTEC e fora de todos aqueles conselhos que eu participo, né, que é o triatlon. Então, eu convivo com a bicicleta no trânsito. Hoje em dia, estou um pouco mais devagar, mas eu convivo com a bicicleta no trânsito e vivo isso. E eu uso o exemplo seguinte: enquanto o ser humano não parar numa faixa para nós atravessarmos, enquanto o ser humano não obedecer às leis de trânsito, proteger o ciclista, é difícil você falar de Smart City, né? A gente tem várias iniciativas, mundo afora, mas eu acho que a Smart People, ela vem antes do que a Smart City. Esses aqui são os famosos 3Ds, tão falados atualmente do setor elétrico, que é a questão da descarbonização, da descentralização e da digitalização. Hoje em dia, muitos projetos de pesquisa e muitas áreas dos nossos próprios laboratórios vêm atuando focada nesses 3Ds. Se vocês forem pegar uma apresentação, uma palestra de qualquer CEO, de qualquer companhia de energia mundo afora, com certeza absoluta, eles vão focar nos 3Ds. A China, que é uma grande poluidora, todos sabem disso, né? A China está trabalhando muito forte para mudar essa imagem, e não só através de palavras, e sim através de gestos, né? Não é à toa que a Ásia, a China, tem muitos projetos relacionados às cidades inteligentes, muito focado nisso. Então, esses 3Ds é o que está na moda, né? Ainda bem que está na moda no setor elétrico aí. Então, as empresas vêm trabalhando bastante em relação a esse tema. E eu, como disse anteriormente, eu vou trazer alguns exemplos de projetos para vocês aqui, para vocês verem um pouquinho como o LACTEC atua e para vocês verem um pouquinho o que a gente tem deixado delegado para a sociedade de uma maneira geral. Bom, quem esteve no LACTEC hoje teve a oportunidade de conhecer o nosso projeto de mobilidade elétrica. E como trabalhamos com pesquisa e desenvolvimento, a gente gosta de inventar moda, né? Nós temos um programa lá que chama Café com o Presidente, onde qualquer funcionário pode se inscrever, vai lá,
toma café comigo, pauta aberta, e a gente conversa, a gente fala de melhorias, a gente fala de projetos, a gente fala de processos, e lá surgiu uma ideia de nós termos uma mobilidade alternativa, porque nós temos 5 prédios que são interligados no raio de 2 quilômetros, que eles são muito perto para ir de carro e muito longe para ir a pé, porque pela questão logística é a contramão aqui, é a contramão lá, então o deslocamento de carro acaba sendo muito demorado, mesmo sendo perto, e o deslocamento a pé ele acaba sendo inviável. Então surgiu essa ideia da mobilidade alternativa, começamos a pesquisar alternativas e identificamos em São Paulo uma startup especializada em micromobilidade. Eles trabalham com patinetes, trabalham com bicicletas e outros modais até que eu não conhecia, né? Aquelas rodas que o pessoal coloca no pé e anda, tem um monte de coisa diferente hoje em dia para você estar andando. Fizemos uma parceria com essa empresa, esse é um projeto do LACTEC, não é um projeto para cliente. Fizemos uma parceria com essa empresa e criamos esse nosso projeto de mobilidade que é inédito no Brasil. Esse foi o primeiro projeto, a gente tem os patinetes aí compartilhados, né, Brasil, mundo afora, mas esse projeto corporativo foi o primeiro projeto no Brasil, porque nós se inspiramos naqueles metais que você prende bicicleta, tem as bicicletas do Itaú, do Citibank, nós energizamos esses metais, não existia isso, porque quando você pluga a bicicleta e o patinete lá, eles automaticamente carregam. Nós desburocratizamos o acesso, então qualquer pessoa que trabalha no LACTEC, seja ela estagiário ou consultor, ele tem acesso, né, ele libera com o crachá e com uma senha, através daquele totem que vocês podem ver ali, e criamos rotas. Nos surpreendemos quando fomos criar as rotas, porque a preocupação da segurança ela era maior do que qualquer outra, e nós vimos que os nossos 5 prédios são conectados através de ciclovia. Como 3 prédios estão dentro do centro politécnico, ali para dentro fica fácil, que é uma região mais tranquila, que você não divide tanto a via com o carro. Mas os demais prédios, com esses 3 prédios, todos conectados 100% por ciclovia. Então é um projeto inédito, que foi lançado há 3 meses. Nesses 3 meses nós tivemos 600 retiradas de veículos. Então a gente olha pela janela do prédio, é inevitável você ver alguém utilizando as nossas bicicletas e os nossos patinetes. Inclusive temos sido procurados por empresas do Brasil inteiro para fazer benchmarking desse projeto. Então esse é um projeto próprio do LACTEC que mostra que uma grande instituição de pesquisa de 60 anos de idade, se unindo a uma startup, consegue fazer uma coisa muito inovadora ainda. Dando sequência aqui, esse é um projeto da Copel, né? Eu soube que o Júlio Mori esteve aqui ontem, talvez ele tenha falado desse projeto aqui, mas nós implementamos já a maior eletrovia do Brasil, que liga Paranaguá a Foz do Iguaçu. São 12 eletropostos de carregamento rápido. Ela já foi testada, ela já está em funcionamento e a gente já está discutindo uma fase adicional desse projeto. Eu sei que tem projetos semelhantes a esse sendo discutidos em Santa Catarina, tem projetos semelhantes a esse sendo discutidos na Argentina, no Paraguai, então daqui a pouco tudo vira uma conexão só, né? Esse trajeto foi testado já, inclusive quando foi feito o teste, foi um veículo Tesla que não tem opção de gasolina junto, né? Tesla não é do LACTEC. Foi uma pessoa que apareceu lá, né, Ribas, entusiasta da mobilidade elétrica, e ele fez o trajeto ida e volta, então funciona mesmo, né? Porque quando o carro é híbrido, às vezes pode dar uma desviada para colocar gasolina. Nesse caso, não. A gente teve um carro que não tem outro tipo de combustível que não a energia elétrica. Esse é um projeto antigo, então a gente está acostumado, né? Hoje em dia que as questões do veículo elétrico começaram a aparecer aqui no Brasil. Esse projeto foi um projeto que fizemos com a Light há mais de 10 anos atrás, onde a gente desenvolveu diversos dispositivos ligados às questões de Smart Grid, né? Então essa foto é lá no nosso pátio, foi um posto que vocês conheceram hoje de manhã lá, um posto de carregamento também, foi um
dos primeiros postos de carregamento do Brasil. Eu estava lembrando até esses dias com o pessoal da Copel, o Lactec foi talvez a primeira instituição em projetar um veículo elétrico. Não vou dizer projetar, em adaptar um veículo elétrico, porque eu me lembro desse carro, era um Palio Weekend, acho que vocês vão lembrar do Palio Weekend, só que o Palio Weekend, ele só tinha lugar para o motorista, porque o resto era bateria, né? É um projeto muito antigo, então a gente já vem estudando essa questão de mobilidade elétrica há muito tempo. Um outro produto que desenvolvemos em parceria com a indústria, né? A gente acredita muito na parceria com a indústria faz rodar o nosso país. Esse é um sensor que ele já está na sua 6ª geração, sensor comercializado por nosso parceiro industrial no Brasil inteiro, inclusive ele expõe esse sensor em feiras nos Estados Unidos, agora está tentando fazer uma adaptação também desse sensor para a Espanha. Então, produto desenvolvido pelo Lactec, junto com a Texis, que é uma empresa de São José dos Campos, empresa de engenheiros do ITA, que procuraram o Lactec, por isso que eu digo, dá muito orgulho, né? Engenheiros do ITA procuraram o Lactec, nós temos também engenheiros do ITA no Lactec, mas esses foram outros engenheiros do ITA que não trabalham no Lactec, que nos procuraram para desenvolver esse dispositivo. Ali em cima vocês não estão enxergando, mas ele é autoalimentado através de um painel solar. Nossa primeira versão não tinha essa autoalimentação, então ele é instalado na rede elétrica e ele dá uma série de informações que beneficiam muito a concessionária de energia. Hoje em dia, uma das grandes preocupações da concessionária, porque a ANEEL controla isso, é a questão da DEC/FEC, né? Os engenheiros sabem bem o que é isso. E em testes aqui, esse projeto foi com a Coelba, em testes eles reduziram significativamente a questão da DEC/FEC e conseguem hoje em dia colocar a equipe para reparar algum dano em linha em tempo assim extraordinário. Projeto antigo também, né, mais de 10 anos com a Ampla no Rio de Janeiro, onde a gente já falava em conectividade. Então aqui são redes de conexão instaladas em postes. Dentro desse projeto também, há mais de 10 anos, a gente já falava de mobilidade elétrica através de bicicletas, barco elétrico. Então aqui você vê uma série de dispositivos que já estão em funcionamento há muitos anos lá na cidade de Búzios. Projeto recente que está acontecendo no momento, está em fase já quase de inauguração em Fernando de Noronha. Vocês imaginam a confusão que foi achar pesquisador para trabalhar nesse projeto, né? Ninguém quer ir para Noronha. Eu não levaram lá até agora. Estão prometendo, mas ainda não fui, né? Então esse projeto, os painéis solares não são nossos, mas a gente instalou um sistema de armazenamento onde a gente está fazendo uma série de análises porque, por incrível que pareça, lá em Noronha ainda o diesel é muito mais utilizado do que os painéis solares, então a gente está fazendo uma série de estudos para compensação disso e um melhor aproveitamento dessa fabulosa planta solar que eles têm instalado lá. Bom, esse é um desenho que eu costumo gostar, que eu gosto muito de mostrar, porque nós acreditamos muito em parceria. A frase, ninguém faz nada sozinho, para mim e para o Lactec, ela vale mesmo. E a gente entende que nós, instituições de pesquisa, né, nós que somos privados e temos a facilidade de fazer negócio, nós podemos ser um ente catalisador entre o poder público, porque nós precisamos do poder público, as startups. Eu dei um exemplo aqui para vocês de um projeto que fizemos com a startup paulista dos nossos patinetes, com a academia. A gente acredita muito em parceria com a academia, tanto que temos convênios com universidades mundo afora, temos convênios com universidades na Alemanha, em Israel, nos Estados Unidos, aqui no Brasil com diversas outras. Então a gente trabalha bastante em conjunto. E do setor produtivo, né, que é quem investe em inovação aqui no país e faz a nossa máquina girar. E eu finalizo aqui com uma frase do Pedro Bório. Talvez vocês conheçam o Pedro Bório. O Pedro Bório é curitibano, atualmente embaixador lá na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Então ele tem o privilégio de ser embaixador na porta do Vale do Silício. Estivemos com ele recentemente e ele disse o seguinte: temos que aprender com modelos estrangeiros que tiveram que se adaptar às mudanças sem aviso prévio. Eu acho que a gente tem belos exemplos mundo afora de projetos, de soluções que a gente tem que realmente trazer para cá. Eu não vou falar copiar, vou usar a palavra
que a gente usa aí no jargão, que é tropicalizar. Porque o que serve para eles, serve para a gente aqui também. A gente estava uma vez estudando um robô de inspeção de linha de transmissão que era utilizado no Canadá. No Canadá mais neva do que faz sol. Então não é simplesmente você trazer o robô do Canadá e plugar na nossa linha. Você precisa adaptar o robô do Canadá para as condições climáticas que é do Brasil. Então a gente precisa realmente estar olhando exemplos mundo afora e trazer para cá. E essa imagem é uma imagem que eu gosto bastante. Não sei se vocês conhecem a cidade de Shenzhen, na China. Todos conhecem? É bom falar, porque eu falo de Shenzhen, a gente usa bastante nas nossas palestras, e minha esposa fala assim, Luiz, Shenzhen não é Colombo, não é São José dos Pinhais, as pessoas não são obrigadas a conhecer. Então explica onde é Shenzhen, Luiz. A gente tem que ouvir também as nossas esposas. Shenzhen é uma cidade que fica próximo a Hong Kong, é um polo tecnológico, mas o mais interessante é o seguinte, Shenzhen, há 30, 40 anos atrás, era uma vila de pescador. Hoje em dia é uma metrópole, com mais de 20 milhões de habitantes, sendo berço de várias empresas de tecnologia. Então era esse o recado que eu queria deixar para vocês, espero ter contribuído. Vamos inovar e contem com o LACTEC. Muito obrigado, agradeço novamente. Eu chamo à frente nosso presidente do IEP, Horácio Rodrigues, para que proceda à entrega do certificado de participação ao nosso palestrante Luiz Fernando Viana. Por favor, presidente.